Graça e paz, irmãos, bom dia. Vamos nos colocar em pé. Abrir nossas Bíblias em Salmos 96, de 8 a 10. Salmos 96, 8 a 10. Amém? Para nós é uma alegria, né? Logo pela manhã podermos estar aqui reunidos com os irmãos para podermos adorar o nosso Deus e agradecer a Ele, né? Por tudo que Ele tem feito. Amém? Dê ao Senhor a glória devida ao seu nome e entre nos seus átrios trazendo ofertas. Adore ao Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações, o Senhor reina. Por isso firme está o mundo e não se abalará. E ele julgará os povos com justiça. Amém? O Senhor reina, o Senhor Ele é digno, é o único digno da nossa adoração, do nosso louvor. Então que nessa manhã nós possamos se apresentar a Ele com alegria em nossos corações, adorando Ele com alegria, com gratidão, né? Agradecendo a Ele através dos nossos cânticos, tudo aquilo que Ele tem feito, pelo seu cuidado, pelo livramento, pelo suprimento que Ele tem dado a cada dia. Então que neste momento você possa mesmo se colocar diante dEle em espírito e em verdade, adorando Ele, né? Esquecendo do que está lá fora, não pensando na semana, né, que está iniciando, porque sabemos que tudo está em suas mãos e Ele cuidará de cada detalhe, amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença. Obrigado a Deus pelo privilégio de logo pela manhã, Senhor, estarmos aqui reunidos em Teu nome. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Que a Sua presença, Senhor, venha ser, Senhor, real neste lugar. Que nós possamos, Senhor, dar o nosso melhor, ó Deus. Que tudo aquilo, Senhor, que não vem do Senhor, ó Pai, caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Derrame, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. Nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Receba, Senhor, a nossa adoração, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, irmãos. Glória a Deus. A paz, igreja. E como foi dito agora na abertura do culto, quando nós viemos à casa de Deus e Ele nos traz aqui com alegria, e quando nós buscamos a presença do Senhor com alegria e nós buscamos ao Espírito Santo, nós buscamos a Ele com paz no Espírito Santo de Deus. Quando nós buscamos algo, quando nós buscamos algum projeto, nós buscamos com força. E a mesma coisa acontece quando nós buscamos a presença de Deus. Então vamos cantar: eu te busco, ó Deus, eu te quero, ó Deus, e sempre com o nosso sorriso diante da presença do Senhor, porque Ele está diante de nós, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu está. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Diga, Senhor, te quero. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te
Glória a Deus. Santa é a presença do Senhor entre nós. Glorifica a presença do Espírito Santo. É Ele que nos vê. É Ele que nos sustenta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cante todos os louvores a Deus. Em nome de Jesus. Glorifica o nome santo do Senhor. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos seus Cante a Ele em nome de Jesus. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Sempre. Teu reino não passará. Santo. Ó Santo Deus, maravilhoso. Glória a Deus. Tu és mais do que eu possa expressar. Ó
Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Esse Deus que derrama o bálsamo dele sobre nós é um Deus de total confiança. É um Deus que, quando você está no seu quarto, escuta todas as suas palavras, mesmo que você não dê nenhuma. É o Deus que neste momento escuta a sua oração. Cante como nunca cantou. Entregue tudo ao Pai, em nome de Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam mais perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder.
Graça e paz, irmãos. Amém? Feche seus olhos nessa hora, vamos orar ao Senhor, para que possamos estar cada vez mais empenhados na obra dEle, que o Senhor possa estar falando conosco a cada dia. Amém? Pai, nós te glorificamos, ó Deus, agradecemos a Ti por esses louvores, que é unicamente direcionado até o trono da Tua graça, Senhor. E que nesta manhã, ó Pai, o Senhor faça milagres, ó Deus, em nossas vidas. Que independente daquilo que o Senhor tem feito, ó Pai, nós adoramos por aquilo que o Senhor é. Nós adoramos por aquilo, ó Deus, que o Senhor tem feito por nós e também pela pessoa do Senhor, ó Pai. E vidas que estão levantando, ó Deus, uma oração nesta manhã, ó Pai. Se assim sendo da sua vontade, se eu posso estar respondendo, ó Deus, a cada pedido, ó Deus, em nome de Jesus, a cada agradecimento, que possamos, ó Deus, como o corpo vivo de Cristo que aqui está reunido, ó Pai, que o Senhor possa estar fazendo, ó Deus, muitas coisas em prol de nossas vidas, ó Pai. E muito obrigado, ó Deus, por cada um de nós que aqui está, ó Deus. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém. Irmãos, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 21. Nós estamos no mês da família e eu gostaria de reforçar isso mais uma vez. Às vezes que nós falamos algo sobre família, algumas pessoas se sentem culpadas, sentem até diminuídas às vezes. Mas o que passou, o que foi, o que aconteceu no seu casamento, de repente se você está em outro casamento, nós chamamos de casamentos mistos, não tem problema, tá bom? Porque já aconteceu, já foi. E às vezes a pessoa um exemplo, divorciou há algum tempo, ou já faz tempo, e ela fica se culpando. Porque ninguém sabe o que acontece na verdade, né? E as pessoas gostam muito de julgar. As pessoas julgam muito, então na verdade não sabem o que acontece. Nós sabemos o que a Bíblia diz, mas na realidade tem muitas outras coisas que envolvem a nossa existência aqui na Terra. Então isso é muito difícil. Só que quando há também, como eu falei, em tudo a gente investe. A questão financeira, educacional e também familiar é a mesma coisa, na família é a mesma coisa. E eu não posso agora ficar me culpando porque eu estou, por exemplo, num novo casamento, que já foi, não tem jeito. Né? Igual, por exemplo, uma mulher que apanha do marido dentro de casa, é normal isso? É lícito isso? Então ninguém vai aceitar. Então, algumas coisas a gente precisa compreender, culturalmente falando também, tá? É lógico que a Bíblia a gente não mexe, mas a gente precisa entender a questão cultural também. E lá em Efésios capítulo 5, versículo 21, nós vamos falar nessa manhã sobre fortalecendo a estrutura familiar. Como eu falei, de repente eu não tenho uma família ainda, né, eu vou casar ainda, ou eu não tenho, mas quem sabe eu vou entrar num outro relacionamento. Dá para a gente pegar muitas coisas para melhorar a nossa relação conjugal. Efésios 5, 21 fala assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante da Tua palavra, ó Deus, e nós sabemos que a mesma tem um grande poder para transformar vidas, ó Pai. Para transformar maridos, mulheres, filhos, que em nome de Jesus, ó Pai, neste mês da família, que sejamos famílias fortes, famílias que realmente, ó Deus, sujeitem ao Senhor, ó Pai, e resistam ao diabo. E nós colocamos cada lar diante de Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Famílias que influenciam a sociedade. A nossa família, eu não estou dizendo aqui somente marido e mulher, tá? A família, o lar. De repente eu sou uma mãe que tem um filho, ou um pai que tem um filho, mas como que eu tenho influenciado o lar dentro de casa e também na sociedade? Deus ordenou, por isso que o lar é muito atacado por Satanás, a gente já fala isso sempre, que Deus ordenou o lar como a primeira instituição da humanidade e estabeleceu a ordem no qual o lar deveria funcionar. Deus quem estabelece a família. Então, a primeira instituição criada, e Satanás sabe muito bem disso, ele vai atacar a família, a gente sabe. Isso é um dos motivos maiores que a gente precisa estar nos fortalecendo em Cristo. Por isso que quando fala Efésios 5, 21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Por temor a Ele, por conta disso. Né? Às vezes eu estou com um problema no meu casamento, na minha família, lá com meus filhos, mas por temor a Cristo, eu vou me sujeitar em algumas coisas.
Então, né, se os lares devem honrar o Senhor e prosperar espiritualmente falando, nós devemos garantir que eles sejam estabelecidos e mantidos de acordo com o plano de Deus. Deus tem um plano para cada família. Deus tem um plano para cada vida. Deus tem um plano para você. Só que as circunstâncias que acabam surgindo no decorrer do dia a dia, forçando o lar, entenda bem isso, forçando o lar a funcionar de uma maneira diferente. E acaba forçando isso. Mas esse é o projeto providencial de Deus para o lar. Por exemplo, na sociedade moderna, imediatista que nós vivemos, pode ter um ponto de vista diferente. E nós vamos ver aqui, por exemplo, quando nós vemos que a palavra de Deus fala que a mulher deve ser submissa ao homem, e isso é um reboliço para a sociedade. Onde já se viu? O que significa a palavra submissão? Primeira coisa que a pessoa não vá é no dicionário. O que significa isso? Isso aí não é o homem mandar na mulher, pisar na mulher, isso não existe. Isso não existe. O que acontece é uma distorção masculina, que isso acontece e acaba cometendo a mulher, é diferente. Mas essa palavra tem uma conotação muito negativa diante da sociedade, até mesmo dentro da igreja. Porque alguns homens não souberam lidar com isso e acabaram distorcendo. Então a sociedade tem um ponto de vista diferente, entenda isso. Tá? Às vezes nós falamos sobre submissão e a mulher não, acha que é totalmente diferente. Então já que é igualitário, precisa ser totalmente igualitário. Total, no sentido geral da palavra. E Deus estabeleceu a ordem natural do lar. O que é isso? A mulher tem seu papel dentro de casa, o homem tem seu papel dentro de casa e os filhos têm o seu papel dentro de casa. E quando isso é invertido, é complicado. Quando a mulher precisa fazer o papel do homem, é difícil. Por isso que acontecem as disfunções dentro de casa. Por conta disso, que o homem não faz seu papel e a mulher acaba fazendo o papel e dá problema. O filho fazendo o seu papel, faz seu papel? Sim, não. Aí vai dar problema também. Por exemplo, a mulher serve como papel de esposa e mãe. O marido e pai, não é só marido, tem também o pai, né, se ele tem filhos. O homem serve seu papel como marido e pai. As crianças também têm suas responsabilidades. Eu ouvi dias atrás um educador falando que o papel da criança hoje é ficar somente estudando. Mas espera aí, o papel dentro de casa de ajudar, por exemplo, numa louça, crianças maiores que eu quero dizer, de ajudar, tá? Não é, aqui não tá, ninguém está falando de escravidão, mas ajudar dentro de casa, ter suas responsabilidades, isso é bom, isso ajuda a criança. Sabia que muito tédio e muitas neuroses e síndromes estão nascendo por conta disso? Por conta de a criança está entediada dentro de casa, principalmente agora nessa época, ela quer fazer alguma coisa. E os pais acabam brecando, não, meu filho não vai fazer. Então essa ajuda é boa para a criança. Essa ajuda é boa, porque está dando responsabilidades para ela. Então vamos examinar um pouquinho a estrutura do lar. Primeiro, a sabedoria da esposa. Está em Efésios, nós vamos falar de todos, tá? Não é só da esposa, do esposo também e dos filhos. Nós vamos ser um pouco rápido. Efésios 5, 22 e 24, aí na sequência, fala assim: mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Ele sempre fala como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher e a mulher é o pescoço do homem. Amém? Não está na Bíblia, tá? A mulher é o pescoço do homem, não está na Bíblia. Né? É algo inventado aqui na sociedade. Como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Agora vamos entender o caso. Quando o marido, às vezes, não tem sabedoria para lidar com algumas coisas, a mulher vai se sujeitar ao marido? Se é algo profano, se é algo que não condiz com a palavra, se é algo totalmente errado, ela vai sujeitar ao marido? Entende? É complicado, aí não dá. Só que quando a palavra fala sujeitar o marido no sentido legal da palavra, eu vou me sujeitar porque ele sabe o que está fazendo. Então nós somos uma só carne, então nós podemos fazer isso.
O seu papel bíblico, muitas vezes, é mal entendido e até mesmo mal orientado. Essa é a questão, às vezes. Então, nós devemos entender claramente qual a intenção do Senhor em relação à esposa. Deus deseja que a esposa submeta ao seu marido. Isso é difícil para alguns adotarem, por quê? Como eu falei aqui, embora seja revelado nas Escrituras, muitos têm dificuldades porque alguns homens distorceram essa verdade e até abusaram dela. Até abusaram dessa, já que a mulher é submissa, então eu vou acabar abusando. Isso acontece, irmãos. Isso acontece e muito. A submissão por parte da esposa nunca implica que ela é inferior ao marido. Nunca implicou isso. Olha, eu sou o marido, você é minha esposa, então ó, o marido aqui é esse púlpito maior, a esposa é esse aqui. Não está dizendo isso, que é inferior. São iguais. A submissão não quer dizer isso. A mulher não é a cidadã de segunda categoria ou de menor valor dentro de casa. Ela tem um papel importante e muito valioso a desempenhar dentro de casa. Os homens sabem muito bem disso. É que nós lidamos com algumas culturas e nós sabemos muito bem disso. E uma vez eu conversei com um rapaz de um outro país de fala portuguesa, e ele falava que lá a mulher era semelhante assim, tipo um lixo, não presta. O marido tinha apenas para procriação. Isso existiu no passado em alguns países. Só que isso, biblicamente falando, não é, quando a gente entra para estudar mesmo de fato, não é dessa forma que é tratada. Então, submissão no texto aqui significa colocar em ordem, colocar sob uma forma ordenada. É isso que significa. Não fala de caráter espiritual, mas de ordem física, ordem funcional, ordem posicional. É isso que quer dizer. A questão da motivação, no versículo 22 aqui e 23, Paulo ele vai falar de uma motivação envolvida na submissão da esposa. Ao se submeter à liderança da casa, porque precisa ter um líder. Todo lugar tem um líder, a gente sabe disso. Não é somente o marido, a mulher. A Bíblia fala do homem, porque às vezes o homem é mais racional. O homem ele parte mais dessa área razão. A mulher já é mais emoção, é a parte frágil. A mulher, mesmo que alguns movimentos estão em alta, mas nós sabemos que a mulher tem a parte mais frágil, ela é mais emocional. Tem casos que a mulher tem um pouco mais de razão, de racionalidade, mas ainda assim a ordem é que a mulher é mais frágil. A Bíblia fala sobre isso. Muitas pessoas falam sobre isso, que a mulher é mais frágil, e o homem precisa entender isso, ela é mais emocional. Por isso que quando ela ouve algumas coisas, ela não aguenta. Por quê? A emoção. Não, eu não estou dizendo que é só emocional, tá? Não é só isso. Mas ela tem um pouco a mais de fragilidade do que o homem. A gente sabe disso. Então, sua vida é um exemplo público de submissão à igreja de Cristo também, em relação à mulher. Nós nunca apoiaríamos, por exemplo, o abuso do cônjuge. Ninguém apoia. O cônjuge está abusando da mulher. Isso ninguém apoia. Está abusando dela. E essa passagem aqui que nós lemos também não está falando sobre isso. Mas uma mulher que voluntariamente se submete ao marido, ela testemunha da graça salvadora de Deus e seu relacionamento com Cristo. Então tudo isso tem a ver. Então aqui a gente vê que a mulher ela tem a sua responsabilidade como mãe, como esposa, e a gente vê isso muito, mulheres criando seus filhos na admoestação do Senhor, a mulher criando os seus filhos nos caminhos do Senhor, trabalhando muito bem, porque o homem ele não saberia fazer. Porque até ele aprender, porque mulheres elas têm uma intuição nata, ela tem algumas coisas que o homem não tem, a gente sabe disso. Amém, irmãos e irmãs? Segundo, a responsabilidade do marido. O marido tem uma responsabilidade também. Efésios 5:25. E hoje a gente vê algumas coisas assim, mas meu marido não troca o chuveiro, meu marido não troca uma torneira, mas às vezes ele paga para outra pessoa fazer. Porque cada um, irmãos, foi criado de uma forma. Homens que estão aqui sabem o que eu estou dizendo, e mulheres também. Cada um foi criado de uma forma. De repente seu pai não ensinou isso para você, não ensinou isso para mim, entende?
Às vezes eu vou ter que aprender na raça, de repente eu vou quebrar as coisas e vou tentar e não vai dar certo, vou precisar chamar um técnico. Isso acontece. Mas nós temos responsabilidades também, independente disso, como marido. Por exemplo, Efésios 5:25 fala assim: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Os homens apreciam os pensamentos de submissão da esposa, mas frequentemente não cumprem as suas responsabilidades dentro de casa. E na verdade, biblicamente falando, ele é mais responsável do que a esposa, ele tem muitas responsabilidades. Por exemplo, a provisão do lar. Eu sei que hoje está dividido, né? A mulher ajuda, o homem ajuda, por conta de que vai mudando as coisas. Até uma época atrás, como eu falei, acho que domingo passado, somente o homem trabalhava. Hoje não, hoje a mulher também trabalha. Mas independente, o homem deve prover o sustento de casa. Deve prover. E quando isso inverte, é mais complicado. Por que é mais complicado, irmãos? Nós temos acesso nós temos várias pessoas que nós conversamos que dá problema quando esse papel é invertido. Pessoas de fora, não é evangélica não, cristã não. Nós atendemos pessoas também que não são cristãs. E isso dá muito problema, porque o papel está invertido. O papel está invertido. E o marido, às vezes, um exemplo, tá? Um exemplo. O marido às vezes casa com 40 anos. E a mulher já tem a sua vida formada e tal, e ele quer ficar dentro de casa, cuidando do lar. Não estou dizendo que isso é errado, mas é uma inversão de papel. Aí quando isso acontece, a mulher, com o tempo, vai dando problema. Vai dando problema. Então o homem é mais responsável na casa, ele deve amar a sua esposa. Paulo adverte que o marido ele deve amar a sua esposa, e se nós amarmos como deveríamos, o nosso papel será muito mais fácil. Porque o papel do marido é um papel duplo. Por exemplo, é um amor sacrificial. Não é simples, irmãos. Não é simples apenas. Exige um pouco de nós. Exige muitas coisas de nós. Por exemplo, nós entramos num casamento, e quem vai casar aqui ou casou recentemente sabe, nós planejamos a festa, nós planejamos como vai ser, né, toda a cerimônia e etc e tal, e nós planejamos como nós vamos viver depois de casados. Alguém planeja, alguém faz um curso, não de noivos, alguém faz um curso para o casamento, um curso de 3 anos, um curso avançado, intensivo, alguém faz? Nós não fazemos isso. Nós não temos isso. Então nós vamos aprendendo na raça. Então, às vezes, por isso que dá alguns problemas. Então nós investimos muito nesta área do casamento. Mas e a outra área? E a outra área como que eu vou lidar com alguma situação, por exemplo, lá na frente, como marido, como esposa? Quando eu tiver um filho, como que eu vou fazer? Eu tenho condições, às vezes acontece de nascer um filho, por exemplo, sem estar planejado, mas acontece, isso aí não tem problema nenhum. Mas e se acontecer, como que eu faço? Vai desestruturar o lar? Eu vou privar o meu filho, a minha esposa de muitas coisas? Entende? É disso que a gente está falando. Esse amor sacrificial, você já tentou imaginar o amor de Deus por nós? Não tem como mensurar isso. É muito grande, é muita coisa. O amor que Deus tem por nós. E assim nós devemos ter esse amor por nossa esposa. Por exemplo, eu tenho certeza que todo homem aqui morre por a sua esposa. Se a sua esposa ela estiver na mira de um bandido, ele entra na frente dela e morre. Amém? Nenhum amém? Estou colocando os homens já na berlinda, né? Deixa eu para frente. O amor sacrificial coloca as necessidades da família como prioridade. E é tão ruim às vezes, irmãos, o Heitor falou amém. E é tão ruim às vezes como uma pessoa, ela não prioriza a família. Ela não prioriza muitas outras coisas. Por exemplo, eu saio da minha casa, eu tenho um ambiente aconchegante para que eu possa chegar, eu falo, não, eu vou chegar lá e vou ficar tranquilo, vou chegar lá, minha esposa vai me... Tem tudo isso também. Eu conversei uma vez com um rapaz, meu pai tem um bar, tá? Por isso que eu sou barista. Barista é quem mexe com café, tá? Não tem nada a ver, né? Estou brincando.
Meu pai tem um bar. E às vezes eu perguntava para homens lá que saíam do trabalho e ficavam lá até 9 da noite. Ele falou, cara, não dá, eu vou chegar em casa, por isso aí gera um ciclo. Gera um ciclo que já vinha muito tempo. E para resolver isso? Ele falou, vou chegar em casa, meu filho não olha para mim, minha esposa também. Porque isso, não estou dizendo que é culpa da esposa, tá? Eu estou falando que isso gerou, casos e casos gerou isso. E agora, como que faz? Então isso é ruim também. Então a pessoa evitava o lar o máximo para não chegar em casa, ele ficava no bar. Então isso atrapalha o casamento. Aí começa muitas outras coisas a acontecer. O esposo, ele deve liderar. Por exemplo, quem tem lido um livro de casais, por exemplo? Aquele livro, As 5 Linguagens do Amor, que é o mais básico que tem. Quantas pessoas já leram esse livro? As 5 Linguagens do Amor. Algumas pessoas já leram. Eu até comprei um outro e a gente impressou, saiu rodando, está rodando por aí. É muito bom o livro também. Outros livros que nós temos, Casamento Temporário, John Piper, é muito bom o livro. Porque hoje a pessoa pensa, ela não pensa assim, eu vou casar e vou viver, por exemplo, até o fim com você. Às vezes nós não pensamos assim. Nós pensamos assim, é lógico que eu não estou dizendo os problemas que há no meio do caminho, tá? Eu estou dizendo assim, eu vou casar, se der certo Deus, se não der, amém. Casamento temporário. E às vezes isso está incutido na nossa mente por conta da nossa sociedade. Só que o esposo, ele deve liderar dentro de casa, deve prover a liderança de casa, junto com a sua esposa. Junto com a sua esposa. Não a esposa sendo inferior. Então a maioria dos homens aprecia essa ideia de ser o chefe do lar e etc. Né? Isso é ordenado por Deus, só que muitos têm uma visão distorcida. É aquela liderança autoritária. É aquela liderança chefiada pelo medo. Então a esposa não pode falar nada. Todos têm medo porque ele é autoritário. Não fala nada, não fala não, que ele vai para cima mesmo. Então nós não somos chamados a dominar nossas esposas, mas a liderá-las. Porque a esposa precisa, como eu falei aqui, com o momento de fragilidade que ela está passando, o marido ele pode apoiar a sua esposa. O que está acontecendo? Podemos conversar, ver o que está acontecendo juntos. É isso. E alguém tem que assumir a liderança e ser responsável pelo lar. Alguém precisa fazer isso. E isso é o papel do marido. Nós vemos hoje, como eu já falei, muitas esposas liderando por conta que o marido não lidera, tá? Isso acontece por conta dessa inversão. Isso acaba sendo normal, vamos dizer assim. Só que com esse papel de liderar o lar, vem a responsabilidade do homem. Vem a responsabilidade. O homem precisa estar mais atento a essa questão também. Deus colocou você nesse papel e irá responsabilizá-lo por sua família. Não tem jeito. Deus vai cobrar da gente, do homem, da liderança. A gente sabe isso. Qualquer curso de liderança que você faça, sempre o líder vai ser cobrado mais do que os outros. Sempre, sempre. Um homem de integridade, um homem íntegro, né? Nós devemos viver uma vida diante de nossos filhos, a tratá-los de uma maneira de viver que vai gerar respeito, que vai gerar admiração, amor, ao invés de ressentimento, de ira dos nossos filhos para conosco. Quando nossos filhos olham para a gente, ele olha como uma questão de admiração. Nossa, eu admiro muito meu pai, eu admiro muito a minha mãe. Igual aquela questão, né, do pai que estava com a menina lá, e a menina falando, falou, pai, todo mundo fala muito bem do Senhor, todo mundo fala, eles admiram muito o Senhor, pai. E o pai dela era pastor, ele escreve um livro chamado Tinologia, para adolescentes. E a menina, nossa, todo mundo te admira. Ele falou, e você, filha, você me admira? Ele falou, não, eu te odeio. Ou seja, as pessoas, elas gostam de fora porque não conhecem lá fora. Não sabe como que funciona o lar lá dentro. Então, por isso que as pessoas falam. Porque dentro de casa, às vezes eu tenho um pai muito autoritário, às vezes eu tenho uma mãe autoritária, e às vezes o jovem, a criança, o adolescente vê, e ele não consegue ver o que está acontecendo lá dentro. Porque ele só vai embora, então ele não sabe o que acontece. Por isso que a grama do vizinho é sempre mais verde. Alguns vão falar porque ela é sintética, né? Então sempre vai ficar verde, né? Então nós temos uma grande influência sobre nossos filhos.
Então isso é provável que eles possam fazer a mesma coisa. Eu não sei se isso já aconteceu com você, de você reproduzir algo que sua mãe fazia, de você reproduzir algo que seu pai fazia, até mesmo na questão negativa. Já aconteceu comigo isso muitas vezes. Eu fazia algo que meu pai fazia. Poxa, eu estou parecendo meu pai? Seja na questão boa, na questão ruim, eu reproduzia isso. Então, como pais, nós somos responsáveis por conduzir nossos filhos nos caminhos de Deus, e não longe dos caminhos de Deus, porque isso vai gerar uma hipocrisia e vai gerar engano nas nossas vidas. Eu preciso instruir nos meus filhos, levantá-los diante das lutas, diante das dificuldades, sabe? Está junto ali, ó, com a nossa família. Está junto. Quando a fé deles está sendo desafiada, por exemplo, e aí, o que está acontecendo? Vamos resolver isso. Em terceiro, a responsabilidade dos filhos. Quantos filhos nós temos aqui? Todos são filhos, né? Todos nós somos. Alguns ainda moram com os pais, né? Com a mãe, com o pai. Efésios capítulo 6 agora. Dá só uma viradinha na página, se for necessário. Algumas Bíblias não precisam, né? Efésios capítulo 6, versículo 1. Fala assim, ó, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Quantos filhos hoje sofrem por conta de que não honraram seus pais e não honram? Quantos filhos estão sofrendo por conta disso? Muitos, porque não honram ou não honraram os seus pais. Então, se eu tenho a oportunidade de ouvir uma palavra, porque às vezes eu não honrava porque eu não era instruído dessa forma. Eu era instruído pelos meus amigos, por exemplo. Você vai deixar seu pai fazer isso com você? Você vai deixar sua mãe fazer isso? Bate nela. Quantas vezes eu vi filho batendo em mãe? Quantas vezes? Ou filha batendo em mãe, em pai, sei lá. E hoje, gente, a gente vive numa geração complicadíssima. Eu não gosto nem de mencionar isso, porque tudo dá problema, tudo, né, é um mimimi desgramado, é difícil. Tudo que você fala, você é machista, você é não sei o quê, você é fascista, você é um monte de outras coisas aí. Então, tudo que você fala, e os filhos, nossos filhos, estão aprendendo isso na escola, sabe por quê? Porque eles não estão... Gente, eu conheço vários professores, eles não têm sido doutrinados, os professores falam, eles não têm sido doutrinados da maneira que é. Vou lá aprender, por exemplo, matemática, vou lá aprender português. Não, eles estão sendo doutrinados contra a política, contra os pais, os pais são machistas, contra um monte de outras coisas. Então, a gente precisa bater de frente, viu? Não adianta nada ficar engolindo isso, que isso aí vai dar problema dentro de casa. Vai dar problema. E a gente vê, nós conversamos isso, a gente vê muitos isso, nossos filhos dentro da sala de aula. Agora, principalmente que é online, a gente vê o que está sendo falado. Estão doutrinando nossos filhos. E nós, pais, teremos um grande trabalho para educar nossos filhos nos caminhos do Senhor. Filho, não é muito bem assim que você assistiu lá, que você viu, tá bom? E tem que explicar. Tem que explicar. Se a gente for omisso, você vai ver só como que vai gerar. Tanto é que hoje nós já vemos pais fazendo coisas que ele não fazia. Eu não tive um Play 5, agora eu vou ter. Eu vou dar para o meu filho, por exemplo. Nada contra, tá? Isso é bênção. Se você tem, dá. Não tem problema nenhum. Mas não é porque eu não tive, ele tem que ter, eu vou ter que fazer em 500 prestações lá. Isso não existe. Se eu tenho condições, eu vou dar. Se eu não tenho, eu não vou dar. É assim que funciona. Meu filho está ali, a minha filha está ali, ele sabe. Quando pedem alguma coisa, se eu tenho, eu dou. Se eu não tenho, eu não dou. É assim que funciona. Só que hoje os pais fazem o impossível acontecer para dar alguma coisa para o filho. E isso não é saudável. A gente precisa aprender a esperar. Quem é mais das antigas aí, como eu, sabe muito bem disso. Às vezes a gente precisa esperar algo, não é imediato, e fica chorando, fazendo birra. Eu quero para agora, eu quero para hoje. Aí o pai vai lá numa empresa numa loja que está aberta no domingo, até a noite, e tem que comprar no mesmo dia. Isso não é saudável. Como igreja, a gente precisa falar sobre isso. Não tem como, porque está acontecendo muitas coisas ruins.
E muitos hoje, muitos filhos não são responsáveis pelos seus lares. E nós, como pais, nós devemos estar tomando a frente. Nós devemos tomar a frente. Não estou dizendo autoritarismo. Em muitos lares, as crianças que fazem as regras e os pais que submetem às exigências das crianças. Olha lá meu filho, meu filho está fazendo uma baderna lá, mas ele está achando bonito, está aplaudindo. Isso é errado, isso vai dar problema lá na frente. Lá na frente. Principalmente com o marido, né? Quando for casar com a esposa, isso vai dar problema. Tá? Então a gente precisa educar nossos filhos corretamente. Corretamente, não colocar num pedestal, porque isso não vai resolver nada. Isto não é como Deus ordenou. O comportamento das crianças. Paulo vai falar aqui 2 requisitos em relação ao seu comportamento. Mas fora deles, há um caos no lar. Há um caos se não tem isso. Onde esses estão presentes, há harmonia. Por exemplo, o seu benefício, para que tudo te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. A obediência ao Senhor, em relação também aos seus pais, será benéfica a longo prazo. A longo prazo. Eu lembro, eu tinha 13 anos, a minha mãe saía para trabalhar de faxineira, eu ficava com meu irmão de 13 anos, não, 13 anos não, eu tinha 13 anos. Meu irmão de 1 ano e pouquinho, E eu cuidava desse irmão. Eu, meu irmão e meu outro irmão, que era mais novo. E a gente ficava lá, meu pai trabalhando, minha mãe trabalhando, e eu ficava cuidando da casa. Chegava, tinha até flores na mesa lá da sala, que eu ajeitava tudo, organizava tudo. E honrava minha mãe. É lógico que teve os momentos de desrespeito, claro, né, adolescência, a influência das amizades, mas na maioria dos casos, que eu me lembre, e minha mãe fala isso até hoje, que eu respeitava. Então nunca tive problema com isso. Agora hoje, quando você vê algo distorcido em relação a isso, aí você se dói, porque é ruim você ver alguém desrespeitando a mãe. Igual, por exemplo, quando você vê um irmão ou irmã desrespeitando a sua mãe, ou seu pai, ou a sua avó, sua tia, é muito chato. E isso ele não vai obedecer a autoridades também, porque uma coisa gera outra. Uma coisa vai gerando a outra. Por isso que filhos dão problema na escola, entende? Então, por isso que a gente precisa cuidar, para que vá bem, em todos os sentidos, sobre a terra. Eu me considero uma pessoa abençoada em todos os sentidos, eu me considero. Você se considera uma pessoa abençoada? De repente, às vezes, de pedir perdão. Se sua mãe e seu pai é vivo, pedir perdão. Muitas pessoas estão amarguradas com seus pais ainda, ou com seus avós, não sei com quem. Mas se já faleceu, perdoe, assim, tira de dentro, para você não viver com isso. Sabe, porque foi algo que aconteceu, foi difícil, foi ruim, eu sei que em muitos casos acontece, abusos e muitas outras coisas, mas perdoa, para você viver bem. Amém, irmãos? Então Deus honrará e abençoará aqueles que obedecerem e honrarem os teus pais. Não é porque casou que não vai honrar o pai mais. Como nós falamos aqui, nós vamos deixar nossos pais, mas não deixar abandonar, não é isso. Nós vamos deixar, mas sempre estar honrando. Você nunca vai desfrutar das bênçãos de Deus se estiver vivendo, e preste atenção nisso, em rebelião com seu pai e com sua mãe. Não é bênção, não tem jeito. Eu quero ir, fico orando, eu tenho visto, orando, e não é abençoado. Por quê? Está em rebelião contra Deus, está em rebelião contra os pais. E se está em rebelião contra os pais, está em rebelião contra Deus. Não adianta ficar orando. Então eu preciso resolver as coisas. Não adianta nada fazer um monte de caca e sair indo para frente. Vai ter que resolver tudo. Tudo, a gente sabe muito bem disso. Estoura cartão de crédito, estoura um monte de contas aí, vai ver se depois não vai precisar voltar e corrigir todos os erros. Sai brigando com todo mundo para ver se não vai ter que voltar e sair corrigindo todos os erros. Isso é normal. Mas as pessoas acham que não, que isso não vai acontecer. E acontece. Nem sempre você vai concordar com os filhos, por exemplo. Mas se quiser desfrutar das bênçãos de Deus, eu devo educá-los nos caminhos do Senhor. E como filhos, eu devo obedecer aos meus pais e dar honra. Amar, apreciar os sacrifícios que eles fazem por nós. Quem é pai e mãe aqui sabe, né, o sacrifício que tem feito em prol dos seus filhos. Muito sacrifício,
para chegar lá o filho ficar fazendo birrinha que quer alguma coisinha e eu pegar o suor. Pensa assim, nós já estamos terminando, pensa assim, eu ganho X por mês, então dá. Pensa agora, reduz na questão do horário de trabalho. Quanto que eu ganho por hora? Quantas horas eu dispus para comprar isso, que para depois ficar jogado? Às vezes uma coisa que eu compro dura lá, vai despender do meu tempo 15 dias do meu tempo. Né? Não pensa somente em dinheiro. Pensa do tempo que você gasta para fazer aquilo. Uma vontade que às vezes de uma criança que não sabe. Que a gente precisa estar ensinando. Fala, filho, vamos deixar um pouquinho mais para frente. Se você acha que é legal, tranquilo, sem problema nenhum. Mas agora, se não for também, a gente precisa ensinar. O que eu não posso é ficar batendo continência para tudo, para os filhos. Por quê? O mundo está em apuros. E grande parte disso é devido dentro de casa. Pega alguém que está, por exemplo, disfuncional lá fora, problema dentro de casa. A maioria que estão hoje em casa de recuperação de drogados são filhos de pastores também. Sabia disso? Filhos de pastores, filhos de cristãos. Acontece isso muito. Por isso que a gente precisa lutar com os nossos lares. Então, se você deseja a bênção de Deus, assuma o seu papel como marido, como pai, como esposa, como mãe, como filho, e vai dar tudo certo dentro de casa. É simples, é só fazer isso, vai dar tudo certo. E Ele abençoará aqueles que procuram viver de acordo com a sua vontade, a vontade de Deus e com a palavra dEle. E Deus, você vai ver como que o seu lar vai ser abençoado por Deus. Vai ser totalmente diferente. Amém? Vamos colocar em pé, em nome de Jesus. Eu coloquei muito assunto num primeiro dia só, mas a gente vai ruminando isso aos poucos, ruminando no bom sentido, né, da palavra. Então, fortaleça a estrutura na sua casa, o fundamento. Como que está o fundamento? Começa a arrumar, começa, sabe, a edificar o seu lar dentro da palavra de Deus, dentro das coisas de Deus, dentro dos caminhos do Senhor. Você vai ver como que vai mudando as coisas. Dá trabalho, viu, gente? Dá trabalho. E aí, por isso que muitos não querem, porque dá trabalho. É a mesma coisa, criar filhos dá trabalho, mas é bênção. Vamos orar nessa hora? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos a Ti, ó Deus, e nós colocamos várias pessoas, ó Pai, que aqui estão, que estamos assistindo. Ó Pai, famílias que muitas vezes, ó Pai, têm sofrido por conta de ataques do diabo também, ó Pai, por conta de inversão de papel. Ó Deus, o Senhor possa ter misericórdia de nós e estar nos ajudando, ó Deus, a colocar nossa vida na rota, Deus, nossa vida alinhada com a do Senhor. Que possamos, ó Pai, como maridos, como esposas, como filhos, ou até mesmo quem está vivendo sem o marido ou sem a esposa, que o Senhor possa estar dando sabedoria para cada um, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Deus, possamos estar caminhando de acordo com a Sua vontade. Esteja abençoando filhos que aqui estão, ó Deus. Esteja abençoando maridos, esposas, ó Pai, mulheres, em nome de Jesus, para que possamos estar vivendo uma vida abençoada aqui nessa terra, ó Pai, de acordo com a Tua vontade, ó Deus. E nós Te glorificamos, nós honramos o Teu nome, ó Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Eu ia falar para chegar junto, mas não pode. Vou convidar minha esposa aqui. Quarta-feira nós temos o nosso culto online ainda. Se você puder assistir, né, ou prestar um culto ao Senhor, vai ser de grande valia, tá bom? E hoje nós temos o culto às 19 horas, o próximo culto. E continue orando pela igreja, irmãos, para que haja um crescimento, para que Deus possa estar abençoando a igreja dele, em nome de Jesus, todas as áreas. Amém? Vamos orar por nossas casas, por nossas famílias. Amém, vamos orar, irmãos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, como família, que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, cada família aqui representada, esteja, Senhor, dando sabedoria, Senhor, a cada mãe, Senhor, a cada esposa, a cada marido, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, ser famílias fortes, ó Deus, famílias, ó Deus, que façam a diferença, Senhor, na sociedade, ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, estar guardando, Senhor, os nossos filhos, ó Deus, que aonde eles estiverem, Senhor, o Senhor possa estar protegendo,
protegendo, livrando, Senhor, de todo mal. Acampe seus anjos, Senhor, ao redor dos nossos lares, ó Deus. Que tudo aquilo, Senhor, que não vem de Ti, Senhor, caia por terra em nome de Jesus, ó Deus. Que a Sua palavra, Senhor, possa, Senhor, ser o centro, Senhor, que nós possamos aprendê-la cada vez mais. Nos dê graça, Senhor, como pais, ó Deus, para colocar em prática, para ensinar e disciplinar os nossos filhos, Senhor, segundo a Tua palavra, Senhor. Que os nossos filhos, ó Deus, possam ser uma geração que faça a diferença, Senhor. Esteja com as crianças, protegendo, livrando, cuidando, Senhor, de todo o mal, Deus. Que o Senhor possa, Senhor, estar abrindo portas de emprego para aqueles que precisam do emprego, ó Deus. Que cada homem, Senhor, possa mesmo, Senhor, ter o sustento, Senhor, para levar ao seu lar, ó Deus. E nós bendizemos e agradecemos o Seu nome, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos sustentado, Senhor. Nos leve, Senhor, debaixo da Sua santa proteção para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu sei que às vezes a palavra dói um pouco, assim, ouvir algumas coisas, mas depois é para o benefício da gente mesmo. Você vai ver só como que vai sendo transformado e vai ser bênção para a gente. Amém? Levante suas mãos aos céus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E com o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Que você tenha um ótimo domingo, uma ótima semana, em nome de Jesus. Até mais, Deus abençoe.